Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, fixando-se os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar, de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Até aqui a palavra do Senhor. A gente vê Paulo sendo preso aqui e ele sendo julgado. E aqui ele está perante o sinédrio, depois de passar por um tribunal aqui anterior. Agora ele está no sinédrio. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Queria pedir ao nosso irmão Vitor que fizesse essa oração, pode ser? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa casa, que podemos já aprender mais da palavra, já podemos ouvir, Deus, e agora mais uma vez conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor nos dá essa manhã. Te peço, Deus, que o Senhor possa estar nos nossos corações, que o Senhor abra nossos corações, Deus, que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Paulo aqui está passando por caminhos bem conturbados nesse seu julgamento. Esse é o caminho que chega até Roma, né? Ele está em Jerusalém e ele vai para Roma, né? Ele recebe a promessa aqui de Deus e que vai de fato para Roma. Entretanto, para chegar lá, ele vai passar por algumas tribulações que, se ele pudesse planejar, ele não planejaria. E os caminhos que o Senhor traça, né, são bem conturbados aqui. A gente vê Paulo passando por poucas e boas. Aqui ele vai ser esmurrado no rosto e vai até um pouco perder a compostura. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui nesse texto, irmãos, é a fala de Paulo no versículo 1. Paulo fixando os olhos no sinédrio. Paulo, aqui não era um olhar vago, era um olhar específico aqui. Paulo, ele tinha problema de vista, isso a gente vai tentar explorar um pouco aqui também, mas ele fita os olhos e ele diz, não é? Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente ter a consciência limpa das coisas que a gente faz, a gente fazer de consciência limpa. Paulo, em qualquer tribunal que ele passa aqui em Atos,
ele fala isso, ele diz, olha, eu estou de consciência tranquila. Ele está em paz com Deus. E é uma coisa que foi afetada por causa do pecado em nossas vidas, né? É a consciência. É a primeira coisa ali que Adão, falando com Deus, ele vai tentar se justificar. Deus vai na consciência dele, ele olha, não era para desobedecer, não, mas a mulher que tu me deste. É isso que o ímpio faz, ele está com... A consciência dele não acusa, mas ele se justifica. Ele diz, mas eu fiz isso por causa disso. E aí é sanado para ele essa justificação. A gente vê que a primeira coisa que Adão e Eva faz é cobrir a sua nudez. É vergonha. Não estão mais com a consciência limpa. Eu tenho a minha consciência limpa aqui. Olha, alguém lê aí o Atos 24:16, por favor. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja, ele não tem essa consciência pura de forma fácil e natural. Ele se esforça para ter essa consciência. Ou seja, ele luta com isso. É o processo que a gente viu em Filipenses, é o processo de santificação. Não é fácil a gente ter paz com Deus, buscar ter paz com Deus. Principalmente nesse mundo cheio de adversidades. Todas as coisas estão contribuindo para que você não tenha a consciência pura, para que você não fique de consciência tranquila. Por isso que Paulo, ele vai se esforçar aqui. E essa é a lógica de Paulo. Paulo, ele vai enfurecer o líder do sinédrio com essa fala. Ele vai dizer, olha, eu estou aqui, mas eu estou de consciência tranquila. Eu estou em paz. E isso vai enfurecer o sumo sacerdote. Não existe uma razão muito clara aqui, além dessa, porque que ele se irrita com Paulo, porque ele vai tomar uma atitude aqui bem inusitada. Mas Ananias, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma autoridade ali, ele era o sumo sacerdote. Ele mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Ele viu que ele não gostou dessa alegação de boa consciência. Talvez, sei lá, um desprezo à lei cerimonial, a leis que ele mesmo estabeleceu, inventou. E Paulo vai dizer que, não cumprindo essas leis, ele está de consciência limpa. Isso aí vai fazer Ananias ter ira. E ele manda bater na boca de Paulo. Entendam, irmãos, aqui não é um tapa na boca, não. Aqui é algo que... aqui é algo forte. Né? É algo que deixa... Não, para, Paulo, não. Aqui talvez aqui escorreu sangue. Talvez foi até com uma vara aqui para açoitar a boca de Paulo. E veja, é algo que nos provoca. Se alguém bater no seu rosto, isso faz você... Ativa uma ira que você não sabia que tinha, né? Tem que ser Jesus para segurar você, bater no seu rosto, bater na sua face, bater na sua boca. Porque você alegou que está com a consciência tranquila diante de um tribunal. E Ananias vai lá e manda fazer isso. E é interessante porque a atitude do apóstolo é precipitada. Né? É interessante porque isso nos compara Paulo a Cristo. Pedro, ele descreve Jesus como ele foi caluniado e nunca revidou. Bateram nele e ele nunca revidou. Mas Paulo não é Cristo. Paulo é parecido com Cristo. Paulo não é igual. Ele está tentando ser, como ele diz lá em Filipenses, né? Versículo 3. Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Xingou, olha o xingamento de Paulo, né? Xingou o sumo sacerdote de parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido. Em outras palavras, você tem a lei nas suas mãos, mas você usa a lei de uma forma
com ira para me condenar. Você manuseia a lei de forma errada. É como se Paulo dizia, eu estou dizendo que a minha consciência está em paz pelo sangue do Cordeiro, e você me agride, você usa a lei de Deus para se opor a Deus. É isso que ele está dizendo. E aqui ele se precipita. Ananias estava julgando Paulo segundo seu próprio desejo. Olha, Ananias não era um líder muito bom de se imitar, não. Ananias era um líder difícil de respeitar. Tem líder que é fácil de respeitar, mas tem líder que é difícil de respeitar. Ele usa as suas motivos pessoais. Ele estava com raiva de Paulo, porque Paulo não estava cumprindo a lei dele, não a lei de Deus. E ele usa aquela atitude de ira para punir Paulo. É isso que a gente não deve fazer. Não deve fazer de jeito nenhum. A igreja não deve disciplinar alguém. A igreja não deve punir alguém por motivos pessoais. Porque o irmão mexeu de forma pessoal com Filipe, então vamos pegar ele, vamos juntar o conselho e vamos pegar ele, né? Mexeu comigo, vamos juntar. Não, a gente julga segundo a lei de Deus e não segundo a nossa lei. Esse é o diferencial. Por quê? Porque existem lugares que são 2 pesos e 2 medidas, né? Fulano, ele cometeu um pecado, mas ele não fez nada contra mim. Ele cometeu o pecado sem falar mal de mim. Então, vamos perdoar o irmão, coitado, né? Mas aquele cometeu o mesmo pecado falando mal de mim. E aí me acusou de alguma coisa e por interesse pessoal eu vou punir esse e não vou punir esse. Entendeu? Não, os 2 não cometeram um pecado, então eles têm que ser julgados. É sempre, não é nada pessoal. É algo que vem na palavra de Deus. A mesma coisa a gente viu na semana passada, lá no Salmo 129. No Salmo 129 tem uma oração imprecatória, né? Em vários diversos salmos tem uma oração imprecatória. E o que é a oração imprecatória? Eu falei na semana passada à noite. A oração imprecatória não é quando você ora, Senhor, que fulano morra, porque ele está me atrapalhando. Leva ele, Senhor, leva teu servo, né? Isso não é oração imprecatória. Isso é um problema pessoal que você está com ele e você quer que fulano morra. O que é oração imprecatória? É que a justiça de Deus se manifeste em alguma situação. Era assim que eles oravam. Eles oravam para que os inimigos fossem punidos, porque os inimigos serem punidos era automaticamente o fim do cativeiro. Então eles oravam, Senhor, que os babilônicos sejam punidos. Que eles sejam logo invadidos, logo. Por quê? Porque isso vai simbolizar, isso simboliza o fim do nosso sofrimento. Não é porque eles tinham um problema pessoal com os babilônicos. É porque isso era a promessa de Deus. Deus é um Deus justo e usa de justiça para com o ímpio, para aquele que está desobedecendo a tua lei. Olha, não é nada pessoal com o ímpio. É porque Deus vai ser glorificado em juízo. Então essa é uma oração válida. E como eu disse também, você pode orar para Deus pesar a sua mão, mas você pode orar também para Deus ter misericórdia. Mas Senhor, se ele for salvo, assim como o Senhor me salvou, que era um miserável pecador, toca na vida dele, mas se não, derrama o teu juízo sobre essa situação, sobre o nosso país, talvez. Essa é uma oração imprecatória. Ela não visa glória pessoal, ela não visa uma vingança pessoal, ela visa a glorificação de Deus em juízo. Então aí tudo bem. Ananias estava agindo assim de forma nenhuma. Vingança pessoal. E isso é muito comum nos dias de hoje. Você pega a lei de Deus e você coloca de cabeça para baixo. Você age, você dá uma, a gente chama de manobra, né? Você usa de manobra aqui para que ela se encaixe naquilo que a gente quer. Só que esse modelo não vai nos dar paz de consciência. Essa é a ideia. A gente pode até ganhar. No final a gente ganhou. Usou do poder, usou da influência errada para ganhar. Pode até enriquecer. Pode até se livrar de um processo. Pode até sair ileso. Mas paz com Deus não. Não de boa consciência. O que estavam ali confrontaram Paulo, versículo 4.
perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Insultando é injuriando. Olha, você acabou de insultar o sumo sacerdote Paulo. Imagina isso. O sumo sacerdote. Versículo 5, Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está arrependido ou não? Talvez não arrependi, mas por respeito ele entendeu a situação. Ele, tá bom, entendi, vou fazer de novo não. Né? Mas a primeira valeu, né? Eu parei. Parede branqueada. O que é parede branqueada? Parede branqueada se assemelha muito a sepulcro caiado, né? É uma parede que ela, por dentro ela tá, por fora ela é bonita, né? Mas é aquela parede pintada com cal. Por dentro ela tá podre. A parede tá horrível, você vai lá para camuflar, pinta ela de branco. Você é lindo por fora, tá lindo aqui por fora, mas por dentro você é podre. Era um xingamento pesado aqui. É pesado, tá? Era um negócio... É a mesma coisa chamar, sei lá... Oi? O negócio tá no colo, não. E isso é... Tem colocado o pi na legenda, né? Isso, exatamente. É um negócio pesado, é um negócio assim... Que o pessoal olhou assim... Esse homem não fala aí que é para respeitar a autoridade? Acabou de chamar... Ele que é crente, né? Acabou de chamar o sumo sacerdote de parede branqueada... Parece xingamento pentecostal, né? Parede branqueada, né? Mas essa é a ideia. Olha, o que Paulo está arrependido? Ele está arrependido, gente. Ele está dizendo, se eu soubesse quem ele era, eu não teria falado dessa forma, né? Porque a lei diz que isso está errado. Ele cita a lei. Paulo quebrou a lei de Deus. Mas como é que Paulo não sabia? Ele não estava vendo, não. O sumo sacerdote, gente, ele fica no centro do sinédrio. Até a vestimenta do sumo sacerdote é diferente. Que desculpa é essa que Paulo não sabia que era o sumo sacerdote, né? E aí, alguns comentaristas, né? Eles vão falar de vários acontecimentos. Olha, a grande multidão que tinha ali, o tumulto, né? De repente, aquela voz que confronta Paulo. E ele está ali proclamando a verdade, dizendo que está de consciência tranquila. E aí, de fato, para ele falar e depois ele dizer, olha, não sabia. Ele estava... Aqui a gente não acredita que Paulo estava mentindo, né? Senão Lucas ele ressaltaria isso. Ele realmente não percebeu ali naquele tumulto, por um problema. Muitas pessoas estudam a limitação de visão de Paulo, então ele não identificou aquele é o sumo sacerdote, aquela é a maior autoridade. Então ele vai dizer, olha, não é pra gente, eu volto atrás aqui, né? Assim como a lei, esse é um pedido de desculpa de Paulo, ele está citando a lei aqui. Ele se precipitou, certo? Ele chamar o sumo sacerdote de parede branqueada. Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. E isso é um princípio que nós precisamos refletir nesse texto aqui. A autoridade, independente de quem ela seja, ela merece o nosso respeito. Até as autoridades ímpias, elas merecem o nosso respeito. Esse é o padrão de Levítico, né? Não falarás mal contra aqueles que têm autoridade no meio do seu povo. Aqui nós temos uma autoridade bem ímpia. Ananias era uma parede branqueada mesmo, né? Agora que ele morreu, já não é mais autoridade, né? Mas ele era. Ele era um homem truculento, ele era um homem corrupto. A sua corrupção era nítida. Era um homem cruel, era um homem impopular. Tem aquele corrupto que é popular, né? Não, ele era impopular. As pessoas não gostavam dele. Ele foi assassinado 4 anos antes do ano 70, 66, 4 anos antes. Ele é assassinado pelos sicários. Então, assim, ele não era um cara apresentável, não.
Paulo estava sendo repreendido por esse homem terrível, por esse homem que era sem caráter, mas mesmo assim ele entendeu, não, ele é uma autoridade. Eu não podia ter falado isso. Ele entende. E é importante entendermos isso. A gente está vivendo hoje em dias polêmicos quanto à autoridade, o nosso governo. Olha, como as pessoas se dirigem de forma desrespeitosa ao nosso presidente, aos governadores. Às vezes é difícil você ficar calado diante do governo do Estado, por exemplo, as barbaridades que você ouve, mas como as pessoas não têm o mínimo de respeito. Ele não estava errado naquilo que ele disse. Ele se arrependeu por ter dito, porque ele, apesar de ser hipócrita, de ser corrupto, ele era o sumo sacerdote, então aquele tipo de coisa que ele poderia ter dito se não fosse o sumo sacerdote. Pelo cargo que aquela pessoa é. Ele entendeu que ele não deveria dizer aquilo. Exatamente. Não que ele estivesse errado, um sumo sacerdote corrupto, mas ele se arrependeu. Aí nesse ponto ele errou, né? Porque ele se dirigiu dessa forma a uma autoridade. Aquilo, e eu acho que isso é interessante para nós, muito no Brasil, que a gente lida todo o tempo com autoridade corrupta. Isso. Deputado, senador, isso. Presidente. Escancarado, né? Escancarado, né? E o fato de ele ser corrupto não nos dá o direito de tratar do mesmo modo como a gente está tratando com uma pessoa que não fosse uma autoridade. Isso. Exatamente. Então, são os termos, né? Você pode, veja, a nossa Constituição, ela nos dá muitos respaldos para a gente protestar, para a gente, sejam através de greves ou sejam através de manifestações, não é? Mas o que é que a gente está colocando nos cartazes dessas manifestações, né? O que é que a gente está... muitos protestos aí, eles agem como forma de vandalismo e outros não, eles estão sendo os últimos agora em prol da 7 de setembro, as coisas estão indo crianças, familiares. Eu particularmente nunca vi isso na história do Brasil. Quando a gente vê os protestos, as crianças ficavam em casa, né? Seja lá com os caras pintadas ou a marcha pela família antes da ditadura, era um negócio violento, agiam com muito vandalismo. Mas a ideia é essa, é qualquer autoridade, esse é um princípio, ele não merece o nosso desrespeito. Êxodo 22, 28 vai dizer, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. A gente não vai mudar essa nação desrespeitando os nossos governantes. Por exemplo, da maneira como a mídia social ela trabalha. A mídia social hoje ela usa muito um recurso que não é novo, ele só mudou de nome, mas ele continua sendo pecado. É o recurso da pós-verdade. Eu cometi um ato, mas depois eu pedi desculpa. Eu cometi o ato de pecado, depois eu pedi desculpa, mas o que é que a reportagem mostra? Eu só cometendo o ato de pecado. Não mostra eu pedindo desculpa. Ou seja, a verdade ela é editada. Ela é literalmente editada. Por quê? Porque o que é pós-verdade? É uma verdade que se baseia em emoção e não em fatos. A pós-verdade é uma mentira, certo? Eu baseio a verdade naquilo que eu quero basear, naquilo que eu sinto basear. A minha emoção é muito mais voltada para esse governante. Então, eu vou sempre exaltar tudo que ele faz de bom e vou negar, e vou abafar, e vou editar tudo que ele faz de ruim. Eu não vou ver o outro lado da moeda. Eu vou sempre... Se ele pedir desculpa, eu não divulgo para ninguém que ele pediu desculpa, mas eu divulgo o ato errado que ele fez. Certo? É só dizer assim, ó, reportagem, Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Só. Não é, depois as outras pessoas chegam e repreendem e ele reconhece... Não. Tira isso. Vamos acabar com a imagem de Paulo. Nada de pedir desculpa.
certo? É a pós-verdade. Isso é um câncer, isso é mentira. Isso é outro nome para mentira, é o que Satanás ele tenta fazer. E aí é difícil, é muito difícil a gente achar um local hoje que trabalhe com verdade baseada em fatos. A gente ligar a televisão hoje e uma reportagem que trabalhe com... Será que isso realmente aconteceu, né? Você tem que ir em outras fontes para ver se teve alguma edição, se cortaram alguma coisa. Porque o que é verdade? A verdade está cada vez mais se perdendo. Ela está cada vez mais deixando de ser absoluta. Né? O que seria da gente sem a Bíblia, irmão? Num mundo que tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. É complicado. O que eu acho interessante é que se não fosse alguns médicos durante a Covid de 2020, no final de 2020, eu mesmo não saberia que as nossas fontes de informação, como o Google, por exemplo, ele não só os donos são de esquerda, como tudo que você pesquisa lá é voltado para a esquerda. Você não consegue ver sites ou informações de direita lá. É 90% esquerda. Então você tem que ir atrás de outros, eu esqueci agora o nome de pesquisa, outros sites de pesquisa, a maioria norte-americano, tá certo? Para obter uma isenção. Por exemplo, se você bota a palavra Lula, aí tem 20 e poucos sites só falando bem do Lula e nenhum mostrando a verdade a respeito dele. Sim. Então, globalizou de uma maneira, é o mundo todo. O Instagram também é muito esquerdista. Todo. O Face, tá certo? Então, toda a mídia realmente está toda voltada para um lado só, e os princípios cristãos todos acontece. Ou perdidos. Essa questão, veja, você não tem nada sólido além da palavra de Deus nesse mundo. Hoje em dia nós temos a Brasil Paralelo, né? Muitos conhecem. Eu sou historiador, amo os documentários dele porque são, assim, você mostra de fato um Brasil paralelo. Parece que esse Brasil não existia e eles estão revelando. E muitas das coisas que eu falava e falo em sala de aula, eles corroboram. Mas veja, apesar deles serem muito firmados politicamente falando, a visão política deles está muito correta, a visão religiosa já é um pouquinho deturpada, porque eles exaltam muito a Igreja Católica, muito. A ponto de a salvação da humanidade é o catolicismo. Entendeu? Tanto é que a gente tem pessoas reformadas que estão passando por catolicismo porque estão sendo influenciados pela Brasil Paralelo. Entendeu? Então tem que ter calma também. Você vê que tudo você tem que ter um olhar bíblico. É bom porque politicamente me direciona muito melhor do que a Globo. Entendeu? Só que calma. Olha como eles... Olha, meninos padres não pecam não. Os caras são os salvadores e os bichinhos foram expulsos aqui porque foram menosprezados, queriam salvar a humanidade e não puderam. Entendeu? Aí você tem que ter sempre esse olhar crítico. Você não pode acreditar piamente em tudo. Só a palavra é o referencial, de fato. Entende? Versículo 6 diz assim, e aqui ele fecha, né? Ele fecha esse bloco aqui da autoridade, ele pede, aqui é um pedido de desculpa, aqui até citando o mandamento, e aí o versículo 6 diz, como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou. Aqui ele vai dividir o sinédrio agora, porque ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Versículo 6, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Sabe por que eu estou sendo julgado? Porque eu estou julgado da esperança que eu tenho na ressurreição dos mortos. É isso que eu estou sendo julgado, na esperança que nós vamos ressuscitar. E aí ele divide, porque ditas essas palavras começou uma grande discussão, os fariseus e os saduceus se dividiram, pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Essa era a divisão que eles tinham. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam nem na ressurreição, nem anjos, nem nada. Eles acreditavam que a alma era aniquilada, a aniquilação da alma, que hoje é uma doutrina bastante forte aí fora da igreja.
Principalmente os ateus, eles acreditam nisso. Aniquilou, né? Não tem mais jeito. Você não... você ressuscita, né? Os fariseus acreditavam e aquele é simplesmente aniquilado. Tem gente que adentra a aniquilação na ressurreição. Ele vai dizer assim, o salvo ressuscita e o ímpio é aniquilado. Né? A morte eterna ali é a aniquilação. Não. Ele ressuscita para a condenação. Ele ressuscita para a morte. É um corpo adaptado para o sofrimento eterno. Essa é a ideia. Então não tem aniquilação de jeito nenhum. E aí ele vai criar quando ele fala disso, ele vai trazer essa divisão. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio e levantando-se alguns escribas que eram partido dos fariseus. Discutiam dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Os fariseus começaram a defender Paulo. Se ele acredita na ressurreição, se o julgamento aqui é ressurreição, a gente não tem problema com ele. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Aqui ele não teve o ensinamento do Messias. Ele não teve um encontro com Jesus. Isso aí a gente não acredita. Jesus não é o Messias. Eles corroboravam isso. Mas quem sabe um anjo não falou com ele? E ele está sabendo dessas coisas aí, e ele está divulgando essas coisas porque ele de fato teve uma revelação aí, um anjo falou com ele. Aí a gente acredita. Se foi um anjo, tudo bem. Né? Que nem os mormons, né? Se foi o anjo, tudo bem. Versículo 10. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante temendo que Paulo fosse... Ali Paulo podia ser espancado facilmente, né? Agora ele vai ser, porque ele levantou aqui uma polêmica muito forte. O comandante, ele era um cidadão romano. Então você não vai machucar um cidadão romano sem ele ser julgado, né? Então não, vem embora. E podia dar ruim para ele, né? Não é porque ele era bonzinho, estava protegendo a vida de Paulo. E é isso. O evangelho, ele é divisivo. Você vai pregar o evangelho e ele não vai pregar uma concordância, não é? Ele vai dividir. Ele vai trazer essas discussões. Nós não estamos aqui, essa ideia positivista, né? Essa ideia universalista que Jesus vai voltar quando todo mundo concordar no mesmo evangelho. Não existe isso. O evangelho sempre foi divisivo. O evangelho sempre foi exclusivista. Em algumas coisas. E inclusive em outras. Quando ele diz assim, são povos de todas as nações. É um evangelho inclusivo. Ele está dizendo, são povos, Jesus morreu por povos de todas as nações. Tem coisa mais inclusiva do que essa, mas também é exclusivista. Toda forma de amor não é válida, não. Toda forma de amor é válida, não importa. Oi? Chega a Deus, nem todo caminho chega a Deus, a não ser para... E tá entendendo? Então toda forma de amor, a Bíblia fala que toda forma de amor não é válida. Eu não posso dizer. As pessoas que ficam, não, Deus não vai me julgar, porque eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu não roubo, eu só tô com uma pessoa do mesmo sexo e tô casado com ela. Deus não vai me julgar por causa disso. Toda forma de amor é válida. Não. A Bíblia está aqui pra gente, a Bíblia não é uma pós-verdade. A Bíblia não puxa mais o lado aqui para o interesse pessoal de alguém. Não, a Bíblia é a verdade centrada e absoluta. Aqui a gente pode entender, olha, não, se eu não estou entendendo, ou se eu estou com algum problema com a Bíblia, o problema não é a Bíblia, o problema sou eu. Eu não julgo a Bíblia me julga. As outras coisas eu posso julgar. O Jornal Nacional eu posso julgar, o Jornal da Band eu posso julgar, da Record, o Brasil Paralelo, mas a Bíblia eu não posso julgar. A Bíblia me julga. Esse é o padrão. Então essa é a divisão que aqui é causada. E para terminar o versículo 11, isso aqui é um consolo para Paulo. Diante de tudo aquilo, diante de ser esmurrado na boca. Olha o consolo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Aqui é o encontro que Paulo vai ter com Jesus. E ele vai dizer, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho também em Roma. Aqui não é um mandamento frio aqui do Senhor, uma promessa fria do Senhor. Coragem, olha, não desanime não, viu? Você ainda vai sofrer muito. Não. E ele de fato iria sofrer, né? Assim como você testemunha. Você viu aqui o que aconteceu em Jerusalém? Não foi muito bom não, né? Você vai para Roma, vai acontecer também
várias coisas em Roma. Mas aqui não é para Paulo desanimar. Entenda, quando Paulo dá o testemunho, ele prega o evangelho. Toda vez, quando ele está nesses tribunais, não é o testemunho dele que é importante. O testemunho dele é um atrativo. Assim como os milagres. O testemunho é um atrativo. Atrair as pessoas com o testemunho dele e aí ele toma o evangelho no povo. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Jesus conhece o coração de Paulo. Olha, eu sei que você gosta de pregar o evangelho. Eu sei que o que mais motiva o seu coração é pregar o evangelho. Então eu vou fazer você ir para Roma para pregar o evangelho. Você só não vai ficar em Jerusalém. Você vai para Roma pregar o evangelho. Isso é um consolo para Paulo. E esse deve ser o nosso consolo. Amém, irmãos? Então, esses ensinos aqui falam muitas coisas, né? Fala sobre como devemos tratar a autoridade. Entenda, se Lula ganhar as eleições... Mas é uma realidade. Se Lula ganhar as eleições, vamos orar por ele. Porque temos que respeitá-lo. É interessante, eu conheço um professor, eu não vou dizer o nome dele, ele é de esquerda. E de esquerda pesada mesmo. E ele, eu acho que seria a última pessoa que eu conhecesse que diria isso. E ele diz assim, ele odeia Bolsonaro, ele odeia. Para ele é o Satanás na terra. Ele odeia. E ele diz assim, e ele é crente. É crente, certo? Ele é crente. É bênção. E ele diz assim, Eduardo, eu oro por Bolsonaro todos os dias. Todos os dias. Para que Deus coloque juízo naquela cabeça. Ele diz assim mesmo. Naquela cabeça teimosa que ele tem. E eu oro por ele porque ele é meu presidente. E eu sei que eu tenho que respeitá-lo. Eu sei que ele odeia Bolsonaro. Mas ele respeita Bolsonaro. Entendeu? Olha que interessante, porque eu não oro por Bolsonaro todos os dias. Entendeu? Eu não oro, às vezes eu esqueço. Ele ora, ele diz que ora todos os dias, está na oração dele, porque ele é o presidente. Então é uma coisa que a gente deve aprender com esses esquerdistas, né? Com esse povo, né? Vamos. Vamos orar. Vamos orar. Mas a gente hoje não pode chamar o Lula ladrão, né? Ele não né? Como ele não é, né? Chama de parede branqueada. Parede branqueada.